Alô? 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 Vamos lá? Às 19h30, a Proteção de Deus deu início à 26ª sessão ordinária do dia 8 de setembro de 2015. Da 45ª legislatura, solicito na ausência do primeiro secretário, que está apresentando a Câmara na FAI, ele, o vereador Bira, eu chamo o segundo secretário, o Daí Pinoto, para presidir secretariar o roteiro da sessão dessa terça-feira. Agora você faz a verificação. Peço que o segundo secretário faça a verificação da presença dos senhores vereadores. Está presente o vereador Tite, Rui Lavaenda, Helison Menezes, Terenice, Claudinho, João Henrique, Roberto Campos, Odair Pinoto. Falei. Feita a verificação, havendo número legal regimental, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura dos documentos do constante do expediente. Expediente. Documento do Executivo. Ofício 377/2015. Encaminha o balancete da receita e da despesa relativa aos meses de abril, maio e junho de 2015. Em deliberação, aprovado as comissões de Finanças e Orçamento. Ofício 378/2015. Encaminha o projeto de lei de 93/2015, que dispõe sobre a denominação da Rua Sebastião Rabelo, Rua 8, do Conjunto Habitacional Parque dos Resedás. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Ofício 379/2015. Encaminha o projeto de lei 94/2015, que estabelece normas de funcionamento dos cemitérios municipais, revoga a Lei 2545, de 26 de maio de 2009, e dá outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Obras. Ofício 380 de 2015. Encaminha o projeto de lei de 95 de 2015, que dispõe sobre o programa de pagamento incentivado do município sobre a Boa Vista, e dá outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Documento legislativo, projeto de lei do Legislativo. Projeto de lei do Legislativo 66/2015, de autoria dos vereadores José Araújo e Ademir Martins Boaventura. Dispõe sobre a ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana do município São da Boa Vista. Em deliberação, vereador Rebers. Magu, está sendo som ali do... Senhor presidente, já foi apresentado projeto semelhante na casa, já foi de iniciativa do Executivo e não desta casa, mexe com todo o visual da comunicação da cidade, então deve ser bem pensado, estruturado. Eu vou votar contra já, dando na própria matéria de agora, por constar da inconstitucionalidade. Vereador, já vai ser encaminhado da Comissão de Justiça, Finanças, aí eles analisam ele, tá? Sobre isso. Projeto subscrito, projeto 66/2015, subscrito pelo vereador João Henrique. Pode ler o outro, que já vai em votação. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças, com voto contrário do vereador Roberts. Projeto de lei do Legislativo 67/2015, de autoria dos vereadores Gerson Araújo e Ademir Boaventura, dispõe sobre o regulamento da atividade de comércio ou prestação de serviços ambulantes das vias de logradouros públicos do município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças.
Também subscrito o vereador João Henrique. Projeto de Lei do Legislativo 68/2015, de autoria do vereador Gerson Araújo, dispõe sobre a fixação de placa informativa informando o número telefônico do conselho titular nos estabelecimentos que especifique e dá outras providências. Subscrito pelo vereador João Henrique. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Lei do Legislativo 69/2015, de autoria da mesa, cria o cargo de telefonista no quadro de cargos permanentes da Câmara Municipal de São João da Boa Vista e da outra providência. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Projeto de Lei do Legislativo 70/2015, de autoria do vereador Robson Menezes, institui o Dia Jovem Advogado, no município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação, o projeto de lei número 70, subscrito do vereador Tite. E o Odair Pirinoto. Projeto de Decreto Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número 13 de 2015, de autoria do vereador Robson Menezes, concede o título de cidadão salvarense ao excelentíssimo senhor Dr. Marcos da Costa, presidente da OAB do Estado de São Paulo. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças, projeto de Decreto Legislativo número 13, também subscrito do vereador Tite, Claudinho Pirinoto. E o Daí Pirinoto. Ofício aos vereadores. Ofício 25 de 2015, de autoria da Presidência, encaminha o balancete da receita e da despesa referente ao mês de agosto de 2015. Em deliberação, aprovado as comissões de Finanças e Orçamento. Moções. Moção 137 de 2015, de autoria do vereador Robson Menezes, enfia moção de congratulações ao reitor da Unifeob, João Otávio Bastos Junqueira, pela nomeação como suplente no Conselho Estadual da Educação. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Moção 137, subscrito do vereador Rui, doutor Zé Eduardo, Claudinho, João Henrique, Pirinoto e Claudinei Damalho. Está presente o vereador Gerson. E a moção 137 também subscrito do vereador Heberson. Gerson, desculpa. Vereador Gerson e o vereador Tite. Tá? Moção 138 de 2015, de autoria do vereador Heberson Menezes, congratula o Motoclube Mantra pela realização do 8º encontro de motociclistas. Em deliberação, aprovado oficie-se a moção 138. Também subscrito o vereador Rui, Claudinho, João Henrique, Odair Pirinoto, Claudinei e Gerson. Moção 139 de 2015, de autoria do vereador Robson Menezes, enfia moção de aplausos aos organizadores da oitavo evento folclórico afrocultural do grupo AIO. Em deliberação, aprovado oficie a moção 139. Também subscrito o vereador Rui, Claudinho, João Henrique, Odair Pirinoto, Claudinei e Tite. Moção 140 de 2015, de autoria dos vereadores Fernando Betti e Gerson Araújo. Moção de aplausos aos policiais militares pelo brilhante desempenho, inclusive no trabalho desenvolvido no patrulhamento e na busca de indivíduos que situaram roubos na região do bairro do DR. Em deliberação, aprovado oficie-se. A moção 140, subscrito do vereador Tite, Gerson, Rui, Claudinho, Heberson, Roberto, Odair Pirinoto, Claudinei e João Henrique. Requerimentos. Requerimento 706 de 2015, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior, solicita a vigilância militar aos quadros as 4 últimas avaliações realizadas na Santa Casa de Misericórdia de Dona Carolina Malheiros. Precisa subscrever no momento.
Fechado. Vai, Rui. Rui. Vai, Rui. Pula ele, pula. Faça o outro se ele chegar no... Lê o requerimento 707. Pega aí. Não. Bem, Requerimento 707 de 2015, de autoria do vereador Heberson Menezes. Solicita informações e providências quanto à instalação de faixa elevada de pedestre na rua 14 de julho, em frente à loja Papai do Céu, próximo ao cruzamento com a Rua da Saudade. em deliberação, aprovado CIS. Deliberação, vereador Eu Heberson. só informo que se faz necessário pela quantidade de alunos que passam pela 14 de julho, vindo do Domingos Teodoro. Então, por esse sentido, fica com mais atenção, dá mais atenção aos motoristas que ali passam. Requerimento 707, também subscrito vereador Claudinei João Henrique. E o Dair Perinotto. Requerimento 708 de 2015, de autoria do vereador Heberson Menezes. Solicita informações sobre o descarte de entulhos transportados por caminhões da municipalidade e ocorrido em área pública localizada na rua Delmiro Jacinto. Em deliberação, aprovado oficiência. Requerimento 709 de 2015, de autoria do vereador Gerson Araújo. Solicita ao Executivo a manutenção dos brinquedos da Praça Jardim Del Prata. Em deliberação, aprovado oficiência. Requerimento 709, subscrito vereador Claudinei, Heberson, Odair Perinotto. Requerimento 710 de 2015, de autoria do vereador José Cláudio Ferreira. Encaminha anteprojeto de lei que acrescenta o inciso 9 ao artigo 6º da Lei 2601, de 1 de setembro de 2009, Zona Azul. Em deliberação. Deliberação? Poderia ler o projeto na íntegra? Deliberação. Projeto tem. É anteprojeto, né? Projeto. É o anteprojeto. É o 710, né? Parou no 710. Requerimento. Até onde? Tem que... Você quer justificativo ou o projeto inteiro? Já começa aquele projeto de lei. Vamos ver. Começa aqui? Espera, deixa eu ver. Vou suspender os trabalhos mentalmente por 5 minutos. Eu queria saber sobre o que é o anteprojeto. Né? Rapidinho, não. Acrescenta o início 9 do artigo 6 da lei total. Aqui eu já repeti. Fica crescido. Começa aqui, não. Pessoal, por que é justificativa? Lê a justificativa, pronto. Justificativa tem. Não tem. Fica crescido. Eu vou ler o projeto. Lê o projeto. João, eu vou ler o projeto que não tem justificativo. O projeto é seu, Claudinei? Dá uma explicação, Rosane. Claudinei, ele está me explicando aqui, mas se não tem justificativa, não pode entrar. Tem que ter justificativa junto. É anteprojeto, não é projeto. Anteprojeto, é como fosse requerimento. São imóveis que têm a zona azul na frente das suas casas, mas não possuem garagem. Então, era feito de... Sempre fez assim, a prefeitura emitia um certificado, um documento, né, uma ficha, e a pessoa poderia parar o carro na porta da sua casa. Agora, a Zona Azul está exigindo a legalização disso. Como não tinha na lei, então estamos regulamentando isso a partir de agora, com esse anteprojeto. Certinho, vereador? Não, entendi a explicação. Obrigado. Mas não concordei muito não, mas eu entendi a explicação. Tá. Pode. Não precisa ler mais. Não preciso. Está presente o vereador Leonito Chaves. Reaberto esse trabalho, peço para o meu secretário que faça a verificação, segundo o secretário, faça a verificação dos seus vereadores. Está presente o vereador Raimundo Rui, Heberson Menezes, Sérgio Eduardo Lenice, Claudinho,
Leonido Chaves, João Henrique, Gerson Araújo, Odair Pirinotto, Claudinei Damari e Roberto Campos. Feita a verificação, havendo um legal regimental, passa a sessão para a leitura do requerimento. 706. Requerimento 706 de 2015, de autoria do vereador Leonido Chaves Júnior, solicita da Vigilância Sanitária as 4 últimas avaliações realizadas na Santa Casa de Misericórdia da Dona Carolina Malheiros. Em deliberação, aprovado oficial requerimento 706. Requerimento 711 de 2015, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita um redutor de velocidade à rua Riachuelo, próximo a cada número 88. Próxima casa. A casa do número 88. Em deliberação, aprovado oficial. Requerimento 712 de 2015, de autoria do vereador Rui Gavaonda, solicita ao Executivo informações sobre a retirada das ambulâncias no período noturno do pronto-socorro municipal. Em deliberação, aprovado oficial. Requerimento 700. Vereador Rui. Deliberação. Senhor presidente, não é só no período noturno, é nas 24 horas. E gostaria que fosse lido na íntegra o requerimento. Requerimento 712. O segundo secretário lê na íntegra. Requerimento 712 de 2015. Requeiro a casa do envolvido no plenário que seja encaminhado ofício ao senhor Vanderlei Borges de Carvalho, prefeito municipal, solicitando que encaminhe a essa casa de leis as seguintes informações. O que motivou o executivo a retirar ambulâncias no período noturno do pronto-socorro municipal? Os motoristas das ambulâncias foram locados para qual departamento ou estão sem função no pronto-socorro municipal? Se foram locados, justificar tal atitude. Em nome da população, principalmente as mais carentes, solicito que Vossa Excelência reconsidere o ato e retorne o transporte das ambulâncias no período noturno o mais urgente possível. Agora, informações dentro do prazo determinado pela lei orgânica municipal. Agradeço a atenção e providências. Plenário do Ivaldo Colau, 3 de setembro de 2015. Em deliberação, aprovado ofício. Aprovado oficial. Requerimento 712. Eu quero, presidente, gostaria de subscrever. O requerimento 702, subscrito vereador Helenice. O vereador João Henrique, vereador Odair Pirinotto. 712. Requerimento 713 de 2015, de autoria do vereador Fernando Betti, solicita ao CETRAN a pintura de faixa de estacionamento em toda a extensão da rua João Pessoa. Peço para subscrever, já que o autor... Requerimento 713, subscrito pelo vereador Gerson. Requerimento 713, também subscrito pelo vereador Heberson, vereador Gerson. Em deliberação, aprovado oficial e também inscrito vereador Odair Pirinotto e Claudinei Damari. Requerimento 714 de 2015, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita informações e providências à empresa brasileira de Correios e Telégrafos para a implantação de entrega de correspondência em domicílios no bairro do Parque do Resedás. Em deliberação, aprovado oficial requerimento 714, subscrito pelo vereador Odair, Claudinei. Requerimento 715, de autoria do vereador Gerson Araújo, encaminha o anteprojeto de lei que dispõe sobre a checagem in loco
de todos os promitentes mutuários após o sorteio em programas de moradias sociais. Em deliberação, aprovado oficício requerimento 715. O requerimento 715, subscrito vereador Odair Perinotto e Claudinei Damani. Requerimento 716, de autoria do vereador João Henrique de Paulo Constantino. Solicita informações ao Executivo sobre o convênio firmado com o governo para a instalação do programa Vida Saudável em nosso município. Em deliberação, aprovado oficício requerimento 716. Requerimento 716, subscrito vereador Rui. Eu também. Odair Perinotto. Requerimento 717 de 2015, de autoria do vereador João Henrique de Paulo Constantino. Solicita ao CETRAN analisar os tempos dos semáforos instalados no Jardim dos Ipês, na Avenida Isete Correia Fontão. Em deliberação, aprovado oficício requerimento 717. Indicações. Antes das indicações, queria informar para vocês que hoje nós estamos sem visualização da nossa informática, porque venceu com... né? Informa. O Windows, ele era aquele Windows provisório que fica 3 meses. Nós compramos, mas ele está para chegar essa semana, mas ele já expirou. Então, a semana que vem vai retornar novamente. Indicações. Indicação 219 de 2015, de autoria do vereador João Henrique de Paulo Constantino. Solicita a repintura da faixa de pedestre existente na rua Oscar Johnson, próximo ao cruzamento da rua José Aguiar. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 220 de 2015, de autoria do vereador Fernando Bonarotti Pet. Solicita a limpeza de terreno destinado à área de lazer do Jardim das Hortênsias. Ao prefeito municipal para os devidos fins, indicação subscrito vereador Gerson, também vereador Claudinei e Odair Perinotto. Ofício do expediente. Ofício 285 de 2015, da Secretaria de Relacionamento com Municípios, encaminha resposta ao requerimento 568 de 2014, de autoria dos vereadores Genito Chaves e Ademir Martins Boaventura. À disposição dos vereadores. Ofício 285. Ofício 286 de 2015, da Câmara dos Deputados, encaminha resposta ao requerimento 565 de 2015, de autoria dos vereadores Antônio Barcinho da Silva, Fernando Bete, João Henrique, Odair Perinotto, Rui Lavaonda. À disposição dos vereadores. Ofício 287 de 2015, do tiro de guerra. Acusa recebimento da moção 128 de 2015, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos vereadores, ofício 287. Ofício 288 de 2015, de autoria de Douglas da Silva Vitielli, chefe do setor de compras, licitação e contratos. Encaminha resposta ao ofício 495 de 2015, de autoria do vereador Dionito Chaves Júnior, presidente da Comissão de Estudos. Em deliberação, aprovado as comissões de estudos. Convites. Convite 12 de 2015, da Escola Padre José Silveira Matos. Convida para a celebração do 53º aniversário da instituição, que realizará no dia 11 de setembro de 2015, às 8 horas. À disposição dos senhores vereadores. Esgotados os documentos constantes do expediente da sessão, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão à parte destinada ao uso da palavra no pequeno expediente. Pequeno expediente. Iniciando o pequeno expediente, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada de inscrito no pequeno expediente. Vereador Dr. Chaves. Boa noite. Eu gostaria de... Eu queria, vereador, que o senhor usasse a tribuna, tá? Por favor, por causa do regime. Boa noite. Alô? Boa noite. Eu gostaria de agradecer ao chefe do setor de compras, licitações e contratos da Prefeitura, o Douglas da Silva Vitielli,
pelo comparecimento na Comissão de Estudos sobre a Biosaúde, e também aqui deixar uma nota de repúdio aos membros da Biosaúde, pois todos foram convocados e não compareceram para esclarecer as nossas dúvidas com relação ao contrato da Biosaúde. É só isso, presidente. Obrigado. Agradeço. Próximo vereador. O próximo vereador é o vereador João Henrique. Esses vão embaixo. Alô? Eu só pego a tribuna hoje para lembrar aos colegas que foi aprovado por todos aqui o servidor público de destaque. E até dia 30 de setembro agora, cabe a indicação de um servidor por cada vereador. Então, só lembrando os colegas, porque senão às vezes passa a data, passa o prazo e a gente acaba esquecendo. Então, é mais para lembrar os colegas, nós aprovamos por unanimidade, então para que a gente possa indicar à casa um servidor de destaque de acordo com a lei aprovada por nós mesmos até o final do mês. Muito obrigado. Próximo vereador. Não tem? Não há nenhum vereador inscrito. O vereador Dr. Zé Eduardo. Pela ordem. Zé Eduardo, tem que usar a tribuna. Não, então, o que eu queria era pedir, não é para falar na tribuna nada. Eu só Certo. queria solicitar uma moção. É porque hoje faz 70 anos, né, que encerrou a Força Expedicionária Brasileira. Então eu queria uma moção para o Exército, para os pracinhas. Certinho. Tá? Próximo vereador. Não há nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Esgotado o tempo, declaro mesmo encerrado, passando a sessão para destinado ao grande expediente. Grande expediente, tribuna livre. Iniciando o grande expediente, solicito ao senhor secretário que solicite a verificação de inscrito para o uso da tribuna livre nesta noite. A primeira inscrição. Primeira inscrição trata-se do senhor Josenildo de Cabral de Melo, que irá falar sobre o bairro Santo Antônio. Ele não compareceu, senhor presidente. Então, encerrada a tribuna livre, passa a sessão a par destinada ao uso da palavra do grande expediente pelos vereadores. Palavra livre. Iniciando a palavra livre, pelos senhores vereadores, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos vereadores inscritos a ocuparem a tribuna nesta noite. Não tem? Não há nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo mais. Não havendo mais. Você vai falar? O vereador Leonir Chaves. Qual artigo, senhor? O primeiro, aquele lá do texto, o texto é. Bom pra dormir. Vamos tomar uma cachaça.
Boa noite. Senhor presidente. Senhor presidente. Boa noite, Pereira. Eu gostaria de usar a palavra por um tema que tem tomado, acho que não só São João da Boa Vista, mas o Brasil, né? Que é a redução do subsídio de vereadores. Eu acho que é um tema polêmico, é um tema que, na realidade, esse tema não vai vir a fortalecer o poder legislativo, e sim enfraquecer. Nós precisamos de um poder legislativo com capacidade realmente de representar o povo, com a capacidade de trabalhar em prol do povo. E não é redução de salário que vai melhorar ou piorar a qualidade do trabalho dos vereadores. Aqui nós somos em 15 vereadores, cada um tem um pensamento, cada um tem uma maneira de trabalhar, mas eu sei que todos, na sua maneira, trabalham pela população. Então não vejo o subsídio como o mais importante na representatividade do vereador, e sim o seu trabalho no dia a dia, a sua maneira de lidar com a população, a sua maneira de tentar fazer uma São João da Boa Vista melhor. Esse texto eu achei interessante, pois como o tema tomou as ruas e redes sociais e tudo isso, esse texto eu retirei de uma rede social, eu achei que ficou um texto bem elaborado, pedi permissão para o autor para que pudesse realizar a leitura e farei agora. Sobre o subsídio de vereadores, a Constituição e a nossa Câmara Municipal. Muito tem se falado sobre essa onda que assola várias cidades, sobre a diminuição dos subsídios dos vereadores. E é preciso definitivamente colocar o tema em debate de forma mais aprofundada, para que possamos realmente entender toda a problemática que envolve tal tema. É muito fácil para qualquer um ser truísta e sair gritando: bando de ladrões, bando de vagabundos, não merecem ganhar nada, e por aí vai. Como eu já disse, não existe bando de ladrões nem bando de vagabundos. Existem sim políticos corruptos, como nós estamos vendo na Petrobras, como nós estamos vendo em vários setores da sociedade. Mas isso não significa que nós, especificamente nós, os 15, sejamos algo desse tipo. Pois até hoje, nesses 3 anos, na Câmara Municipal, existem divergências de ideias, existem divergências partidárias, mas eu não vi ninguém aqui tomar nenhuma atitude que prejudicasse alguém, que prejudicasse a população. Muito pelo contrário, cada um lutou pelo seu ideal, cada um lutou pelo que achava correto e cada um votou da maneira como acha que deve votar. Isso é democracia. Por isso que existem 15 pessoas, por isso que nós estamos num grupo maior representando a cidade. Pois senão apenas bastava um ditador vinha aí, é isso e acabou. Então, nós não somos ladrões, nós não somos absolutamente nada. E nós não estamos aqui apenas pelo dinheiro, e sim para representar quem nos elegeu, que foi a população de São João da Boa Vista. Correto? Esses xingamentos agradam aos ouvidos, sabem de quem? De quem não sabe escolher seu candidato e depois não tem disposição de ler os atos dos legislativos, não sabe a função de um vereador. Isso eu achei importante. A função de um vereador. A maioria da população não sabe a função de um vereador. Hoje está um dia atípico, pois está chovendo. Mas olha a nossa tribuna, totalmente vazia. Cadê a participação da população nas nossas sessões? Cadê a participação da população para nos ajudar a decidir temas importantes para a cidade? Várias vezes aqui debatemos sobre saúde, sobre educação, sobre lixo, enfim, sobre vários assuntos importantes. E o que temos de representatividade da população? Muito pouco. A população acho que precisa ser mais estimulada, conhecer mais o nosso trabalho. E não querer sair falando na rua, desvalorizar o nosso trabalho, não querer reduzir o nosso subsídio. Isso não muda em absolutamente nada. Muito pelo contrário, nos enfraquece.
Legislativo não sabe a função de um vereador. Não acompanha os portais governamentais e, para justificar sua preguiça, agora abrandam qualquer grito de guerra, sem ter a menor noção do que significa o efeito cascata que isso causará. Para ilustrar a questão, só para se ter ideia do que é truísmo, recentemente em uma sátira ao projeto popular... Parou. Alô? Ao projeto popular, que não é projeto popular, é feito por vereadores, então não é um projeto popular, eu fiz uma outra imagem com o que seria o mundo ideal, e lá coloquei o que valeria para janeiro de 2016, a vigência do tal projeto. Sim, para janeiro de 2016. Um monte de gente bacana aprovou o projeto, achou o melhor que o proposto, não vou citar o nome de vereador, que não tem nada de popular. Só que ela é inconstitucional e numa comissão de justiça e redação não iria passar. Não em uma comissão séria. O subsídio dos vereadores em cada legislativo para a subsequente. Então, se nós alterarmos o subsídio, ele não irá valer para a nossa legislatura, e sim para os próximos que virão. Quem garante que nós estaremos aqui? Quem garante? A eleição é uma caixinha de surpresa. Quais de nós aqui já somos pré-candidatos a vereador ou a qualquer outro cargo? Então, gente, como eu disse, existem coisas muito mais importantes do que simplesmente o subsídio. O Gerson deu um exemplo que eu achei interessante outro dia, que na primeira vez que saiu o assunto, ele colocou que ele, para atender melhor a população, banca com o seu subsídio uma secretária para atender a população aqui diariamente. Por que ele faz isso? Porque ele tem os compromissos dele. Ele tem uma empresa da qual ele tem que tomar conta. Ele não pode ficar aqui o dia todo, mas ele tem um representante aqui o dia todo, bancado por ele, pelo subsídio dele. Que, no meu entender, quem deveria bancar isso deveria ser a Câmara Municipal. Cada um de nós deveria ter um assessor, cada um de nós deveria ter uma sala, cada um de nós deveria ter mais condições para o trabalho. E não tirar de nós as condições para trabalhar como estão querendo fazer. Eu não digo nós, São João da Boa Vista. Eu digo isso que está se tornando nacional. Virou mania agora mexer com o vereador. Também eu gostaria de deixar assim que não é apenas vereador que é político. Só existe vereador, só tem cargo de vereador. Não existe executivo, não existe judiciário, não existe chefe de gabinete, diretores, cargos de comissão, que são N's. Ninguém fala em reduzir absolutamente nada. Agora só se fala em vereador. Vereador agora virou a palavra moda. Agora, o que é vereador? Será que se nós perguntarmos na rua, alguém vai saber o que é ser vereador? Ou melhor, qual a função do vereador? Que são duas, basicamente. Será que a população sabe isso? Então, é muito importante, é um tema bem mais profundo do que apenas vir até aqui e falar, vamos reduzir o salário do vereador. Não, está errado. Por isso que eu tomei a liberdade de citar você, Gerson. Desculpa, não sei, mas... Entendeu? Eu acho que foi uma colocação importante que você fez. E você citou, eu lembro direitinho, que você falou que sai do seu subsídio para atender a população. Que na realidade é a sua função, como é a função dos outros 14. Porque nós estamos aqui não para servir a nós, mas sim para servir a população são-joanense. Então, por isso que eu tomei a liberdade de citar seu nome. Subsídio dos vereadores em cada legislativo para a subsequente. Então, serve para o próximo mandato e não para nós. Ou seja, não pode ser para essa legislatura. Anotei isso para mostrar que o povo não lê. Só vê a imagem que interessa. Sem se apegar, vivemos em um Estado democrático, porém de direito. Quero ver quem vai chegar nesse ponto da leitura. E o que mais diz nessa emenda constitucional? Nessa mesma emenda, diz que o teto do subsídio dos vereadores à nossa cidade
equivalerá a 40% do subsídio do deputado estadual. Será que a população tem conhecimento que o nosso salário correto poderia ser 40% de um deputado estadual, que hoje ganha em torno de R$ 25.322, portanto, o nosso salário seria R$ 10.128. Então, portanto, o nosso salário hoje, de R$ 4.200, próximo a R$ 10.000, gente, é muito baixo. E como eu também já havia complementado, nós não temos, na Câmara Municipal, além do nosso trabalho, além do nosso dia a dia, além do trabalho que eu já disse que é diferenciado, mas que todo mundo aqui dentro faz da sua maneira, nós não temos assessores, agora nós temos um carro que nós ganhamos, nem carro nós tínhamos. Agora nós temos computadores, que antigamente era tudo no papel, porém nós não temos uma sala para atender a população aqui, cada vereador. Nós não temos, mas nem por isso deixamos de trabalhar. Cada um da sua maneira, mas trabalhamos. E todos, eu tenho certeza de falar isso, todos de uma maneira honesta. Porque até hoje nunca vi ninguém aqui dentro agir de uma maneira desonesta na sua função de vereador. Estou sendo muito franco e honesto em falar isso. Nas suas divergências, nas suas qualidades, mas todos trabalhando honestamente, e eu acho que pela mesma finalidade que é pela população sanjoanense. Calma, mas não para por aí. A mesma emenda fixa também em 8% o valor máximo do 12º, com base na arrecadação do ano anterior. A Câmara poderia utilizar, então, levando em conta um arrendamento de R$ 200 milhões, 16 milhões de reais. Nós poderíamos segurar aqui com nós 16 milhões de reais, mesmo sem gastar, sabendo que no final do ano iríamos devolver ao prefeito. Nós não fazemos isso. Nós nunca fizemos isso. Nós trabalhamos, eu não tenho essa ideia, não tenho estatística com relação a isso, mas acredito que a nossa Câmara talvez seja uma das mais enxutas do estado de São Paulo. Talvez. Eu não tenho estatística disso, essa é uma opinião própria minha. Se alguém tiver que me corrija, se eu estiver errado, né, mas eu acredito que nós sejamos talvez uma das câmaras que menos gaste no estado de São Paulo. Já, Gerson? Eu então não tinha noção, né? Tá, obrigado. Então, sim. Vereador, se o tempo está esgotado, eu cedo 10 minutos. Tá, agradeço, obrigado. Sim, você leu corretamente. A nossa Câmara poderia utilizar até 16 milhões de reais. E poderia utilizar-se desse valor até 70% com despesas de pessoal. 70% de 16 milhões é o equivalente a 11 milhões de reais. O que equivaleria a gastar mensalmente com o pessoal cerca de 900 mil reais. Olha o nosso gasto, para vocês verem que nós realmente somos econômicos. Quanto gastamos hoje? 14 vereadores recebendo R$ 4.200, dando um gasto de R$ 58.800, mais o presidente, totalizando R$ 64 mil mês. Todos ainda, alguns funcionários, eu não sei na realidade o valor de todos, mas vamos arredondar que seja em torno de 60. A nossa Câmara hoje gasta em torno, chutando, que eu não sei esse valor correto, tá? Em torno de 100, 120 mil reais. Nós poderíamos gastar 900 mil reais. Nós gastamos em torno de 100 mil reais. Então, nós realmente somos econômicos, trabalhamos no limite para poder servir a população sem exorbitância, sem gastos exagerados e trabalhando de uma maneira digna.
Ou seja, do que é permitido gastar com o pessoal, a nossa Câmara gasta cerca de 15% apenas. E não é só isso. E os outros 5 milhões? Poderiam ser gastos com verbas de representação, viagens, combustíveis, enfim. Uso sem fins de benefícios. Ora, é de se pensar, em troca de quê? Em um mundo capitalista, onde todos têm contas para pagar, você vai trabalhar de graça? Não. Ninguém vai trabalhar de graça. Nunca. Pois há décadas, economistas e escritores usam a frase "There is no free lunch", que significa não há almoço grátis. Certo, Edemir? Você que é professor de inglês ou não? Está errado, você nem está prestando atenção, né? Está tudo bem, vai. Alguém paga sempre a conta. Diante do exposto, você ainda acha que a nossa Câmara é perdulária? Se sua resposta for sim, você está completamente enganado. Nossa Câmara Municipal é um exemplo nacional de economicidade. Ela não tem verba de gabinete, não tem assessoria parlamentar, não tem veículos à disposição individual, não tem motorista, não tem reembolso, não tem gastos além dos básicos. Se você, eleitor são-joanense, não está satisfeito com o desempenho do seu vereador, cobre-o. Mas cobre pelo seu desempenho como vereador e não pelo seu ganho pessoal. Cobre dos vereadores que façam sua parte, fiscalizar como os olhos do povo, que são os equipamentos públicos, as verbas do prefeito, como são utilizadas, as licitações, enfim, a nossa função, que é uma das funções, que é a fiscalização do Executivo. Não, acabei. Então, portanto, eu fiz essa leitura que na realidade eu tirei de uma pessoa que postou num grupo, que eu achei muito interessante e que, na minha opinião, é que expressa a nossa realidade. Nós somos, como eu disse, econômicos, nós somos em 15, como somos em um grupo grande, cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tem a sua maneira de agir, mas eu vejo que todos trabalham, todos merecem estar aqui por serem eleitos pelo povo e de uma maneira democrática. Eu vejo a redução de salário, se realmente for colocada na casa, se voltar a esse debate, eu vejo que não apenas vereador tem que ter o seu salário reduzido. Eu vejo sim como um todo, e não apenas vereador. Vereador agora foi tomado para Cristo. Nós agora estamos sendo crucificados pelo fato que nós, na minha opinião, e acredito que na maioria de todos, não merecemos. Pois todos estamos aqui trabalhando, e trabalhando para ter uma São João melhor. E trabalhando com dignidade. Com dignidade. Não vejo ninguém aqui que tenha cometido algum ato que não seja digno. Indiferenças existem, pensamentos diferentes, mas isso faz parte da democracia. Por isso que nós estamos aqui e estamos em 15, pois assim nós temos mais condições de decidir o que é melhor para São João da Boa Vista, do que apenas uma pessoa. Então, a minha posição eu tenho com relação à redução do subsídio. Eu sou contrário. Eu acho que isso é uma demagogia. Eu acho que isso não leva a nada. E está mais que provado que nós, como o Gerson já mesmo passou, eu não tinha esse dado, né? Foi informado a ele, que nós somos a Câmara mais econômica do Estado de São Paulo. Então nós estamos querendo economizar o que mais? O que eu vejo é o seguinte: nós precisaríamos sim de condições melhores para trabalhar e representar e fazer mais para a população. Porque mesmo sem essas condições, nós todos aqui dentro fazemos e fazemos bem, cada um da sua maneira. Obrigado e boa noite, é isso que eu gostaria de falar. Próximo vereador. Senhor presidente, uma parte. Chaves, uma parte. Uma parte, vereador. Muitas vezes a gente acaba
divergindo com a sua linha de raciocínio, mas democracia é isso. Pessoas diferentes, pensamentos diferentes, com objetivo. Democracia é ser democrático. E hoje eu venho falar que o senhor está de parabéns, tá? Sinto orgulhoso das suas palavras, faço suas palavras minhas palavras, que é bem isso que acaba acontecendo. É bem isso que acaba nós sentimos nas colocações que é feita, que nos parece que nós vereadores somos um bando de vagabundos, um bando de pessoas que não trabalham, que a população acaba descontando todos os seus problemas sociais, financeiros, emocionais, em cima de nós vereadores. E não sabe o qual é a nossa batalha, o quanto a nossa batalha, dentro de cada um do seu segmento, para que se possa fazer uma São João melhor, ajudar as pessoas de uma forma correta. Então, vereador, em meu nome e mais de alguns vereadores aqui, eu venho lhe dar os seus parabéns de pé pelas suas palavras e muito obrigado por esse texto que o senhor colocou. Mais alguém? Vereador João Henrique. Vou usar a palavra. Boa noite às pessoas que estão me ouvindo. Eu queria falar para você, Chaves, que eu concordo com você em várias coisas que você disse. E muitas coisas. Deixar bem claro o posicionamento meu, desde o começo até agora, em relação a esse assunto. Esse assunto entrou na casa pela vereadora Helenice, tá? E o meu posicionamento naquele dia foi só querer a discussão do projeto. Eu não acho que a gente pode cortar a discussão de qualquer projeto, como já foi feito várias vezes nessa casa. Essa foi o meu primeiro posicionamento, está gravado aqui na casa. Num segundo momento, eu fui e levei essa indagação para várias pessoas que ajudaram a me eleger e a pessoas que tiveram comigo na eleição. E essas pessoas deixaram claro, e eu entendi isso, não é valor de salário. O que eu quero, o meu objetivo, eu estou falando meu, para não deixar claro, porque tem mais duas pessoas que também estão batalhando por isso, e eu não posso falar em nome deles, eu tenho que falar no meu nome. O meu objetivo não é o valor, e sim o ato. O ato de darmos exemplo, o ato de cobrarmos do executivo, o ato de exigirmos que o executivo corte seus gastos com os cargos de comissão de livre nomeação, que só vem prejudicando a cidade e os servidores. Então, por isso que eu torno a falar, muito do que você falou ali, eu concordo, doutor Chaves. Muitas coisas. Mas algumas coisas, doutor, eu não vejo no valor. E é muito importante o que o senhor falou, como eu também venho falando, todos os vereadores têm seu modo de trabalhar aqui. E a gente sabe de vereadores aqui que recebem seu subsídio, contrata secretário, o outro doa para alguma instituição, o outro ajuda alguma família, de uma maneira ou outra, todo mundo acaba utilizando, eu não conheço algum aqui que utilize o salário 100% para ele. Sempre acaba fazendo alguma coisa em prol da população, do jeito que ele acha necessário, do jeito que ele entende que ele tem que fazer. Uns mais, outros menos, mas cada um dentro do seu entendimento. Agora, o que nós não podemos esquecer é que a principal função do vereador é fiscalizar. E essa casa já me cortou de fiscalização que eu fiz. Já me cortou o senhor não, mas já me cortaram de eu vir aqui apresentar relatório, tá? E depois esse relatório não ser aceito pela casa. Tá? Então a gente fazer um trabalho de fiscalização e por manobras esse relatório não acontecer nada. Então, por isso que eu fui contra aquele momento a manobra. E não o valor, se seria mais ou seria menos. Eu fui contra a manobra nessa casa, naquele dia. Tá? Então, o que eu espero, defendendo isso, não é desvalorizar o vereador de jeito nenhum, porque eu sou o vereador dessa casa, e se a população quiser, pretendo continuar. Vai estar na mão deles. Se não quiser, eu vou respeitar a população e vou continuar minha vida como eu sempre fiz. Mas eu não poderia deixar de usar a tribuna hoje e falar isso. Eu entrei depois nessa conversa, eu entrei nesse projeto, eu entrei nessa
apelo junto à população desse projeto de ação popular, ajudando a encabeçar isso, porque eu também sou população, tá? Por quê? Porque entenderam as pessoas que estavam comigo que era um exemplo que a gente estaria dando. Era um exemplo fazendo o executivo cortar a sua parte. Era um exemplo fazendo cortar os cargos em comissão. Porque se a gente for explicar tudo porque eu queria isso, porque eu quis isso, é que o percentual do ICMS é feito nesses 2 anos, vai gerar impacto daqui 2 anos. Então, muita gente, às vezes, da população acaba não entendendo porque não tem nem obrigação de acompanhar isso. Mas quem já conhece um pouco e quem já entende, sabe que o que nós estamos tentando não é valores, é a rediscussão do projeto. E eu tenho certeza, doutor, como eu já conversei com o senhor e até com outros vereadores, esse é o entendimento já de vários vereadores. Por isso que eu não estou aqui para atacar também, nem para agredir, porque nós somos todos colegas e cada um faz a política do jeito que ele entende. Mas sim, para que a gente tenha discussão, que a gente acate o trabalho dos vereadores. O senhor mesmo pediu agora uma comissão da Biosaúde. Tá? Vamos ver se vai ser acatada essa comissão, vai ser acatado o relatório. A fiscalização, o trabalho de vir aqui outras noites e fazer, vai ser acatado. Como nós não fomos em outras, o senhor sabe disso. Então, eu acho que se a gente ficar discutindo salários, eu concordo com você. Nós vamos estar, às vezes, desvalorizando o trabalho do vereador e, principalmente, desfocando o assunto principal, que é todos os assuntos que passam nessa casa. Esse é mais um só. Esse, no meu entendimento, é mais um assunto só a ser discutido. Mas nós não podemos aceitar manobras de não discutir. É só isso, doutor. Mas eu parabenizo o senhor, que é o que eu falei. Nós não podemos denigrir a imagem dos vereadores. E esse projeto que eu estou junto agora, tá, popular, não é denigrir a imagem de nenhum vereador. E sim nós darmos o exemplo para o executivo do que tem que ser feito. Porque várias prefeituras, já vi até propaganda na televisão que vem fazendo. Aqui é o contrário. Aqui, quando a gente aprovou cargos esse ano ainda em comissão, o prefeito apresentava 6 milhões de superávit para poder criar cargo. E agora não tem dinheiro. Então, não dá para a gente ficar olhando só nesse projeto, colocar o dedinho só nesse projeto. A população está vendo como está a saúde de São João da Boa Vista. E o que aconteceu na CPI? Estava tudo certo. Então, nós não podemos esquecer dessas coisas. Não dá para a gente ver o dia a dia sem a gente analisar num todo. Se a gente for falar só de um projeto, eu respeito a posição de cada um. Eu respeito todos os colegas nossos, tá? Aonde cada um tem o seu posicionamento. E eu vou continuar respeitando todo mundo até o último dia. Porque eu não pretendo vir aqui para ser inimigo de ninguém, mas sim para debater os assuntos. Mas sim para cada um colocar o seu posicionamento aqui e tentar achar melhor para a população. Eu falei tudo isso sem escrever, sem nada, porque eu não ia nem falar, mas me deu vontade, depois do doutor falar, me deu vontade de falar isso, que é de coração. Não é uma coisa que eu penso para criticar ninguém e nem para me defender também não. Tá? É uma coisa que eu penso, é uma coisa que eu acredito. Se eu não acreditasse, eu não estaria na rua no sábado, eu não estaria na rua no domingo, eu não estaria aqui hoje falando e não tinha colocado o meu nome à disposição da população para ser vereador. Então eu colocarei de novo e vou aceitar as críticas da população se isso não for o que eles querem. E se nessa projeto popular que nós estamos correndo atrás, estamos encabeçando sim, estamos correndo atrás, tá? Não for o intuito da população, eu vou entender que o que eu propus não é o que a população quer. E vou aceitar isso como um crescimento e como uma demonstração do que a população está querendo. Agora, eu não posso aceitar que a gente fique aqui nessa Câmara Municipal, às vezes tampando buraco e não fiscalizando as coisas e não no que vem acontecendo em toda São João da Boa Vista. Não é num departamento ou no outro. É na educação, é na saúde, é no esporte, é no planejamento, é no transporte, é em tudo que a gente passa.
denúncias que vêm nessa casa, nós não podemos deixar de apurar, nós não podemos deixar de dar uma resposta para a população. É essa a minha indignação, não contra A ou contra B, mas contra o resultado final que a gente apresenta para a população após uma denúncia aqui nessa casa. Após uma denúncia, o mínimo que a gente tem que fazer, como o doutor Chaves disse, é fiscalizar e dar uma resposta correta para a população. Aí sim, eu tenho certeza que não é valor de salário, se é 1.000, se é 2.000, se é 10.000, que a população vai estar preocupada, não. Ela vai estar preocupada com a resposta que a gente deu em cima do assunto que ela pediu para que essa casa averiguasse, fiscalizasse e defendesse ela. Então, é nesse sentido que eu estou neste projeto, continuarei, não sabendo o que vai acontecer no final, porque a gente não sabe o amanhã, mas é no intuito de ser um exemplo, tá? Principalmente para o Executivo, que já tinha que ter começado a tomar atitudes, como outras cidades começaram, e o nosso não. Então, eu agradeço, desculpa estar falando algumas coisas aqui, eu sei que alguns prestam atenção, outros infelizmente abandonam, mas eu agradeço àqueles que me escutaram, tá? E vou continuar respeitando todos os meus colegas até o final do meu mandato. Respeitando o quê? A democracia, opiniões diferentes, agora não manobras para que a gente não discuta os projetos. Próximo vereador. Não há nenhum vereador inscrito. Não havendo mais inscritos, solicito recomposições de comissões permanentes, recompostas comissões permanentes, suspenso trabalho de mentalmente por 15 minutos. Quantos pedidos teve? O que eles estão fazendo? Eles dão uma notícia, sabe? De população. São últimos. Sem vergonha, eu ia usar para meter o pau. Vamos lá. Demir.